18 de janeiro de 2025, em algum lugar do DF. Bom, refletindo, enquanto eu dirigia, eu cheguei à conclusão sobre o meu declínio espiritual, qual seja, tudo aquilo que eu sempre pedi nas minhas orações a Deus, a Cristo, a respeito da minha saúde física e principalmente da minha saúde mental, nesses 24 anos, desde que eu me converti em 2001, para que eu mantivesse os meus pensamentos no Senhor e que as minhas dificuldades como pessoa, os meus defeitos, fossem encobertos pela graça, a misericórdia, a palavra, a fé e as obras. Então foi uma luta diária, uma luta constante, para que eu não pensasse e para que eu não padecesse sobre as minhas angústias e para que eu não me afastasse do Evangelho e das minhas atividades. Então eu passei grande parte desses 24, 25 anos nessa labuta, nessa luta constante. Então eu tive uma fase na minha vida que durou mais ou menos uns 15 anos, até 2019, então mais de 15 anos, onde eu ia para a igreja todos os dias, onde eu tinha várias e várias atividades, onde a minha cabeça, a minha mente era preenchida com tudo isso. É uma rotina até certo ponto estressante, mas eu precisava daquilo. Foi isso que me moldou, foi isso que me fez crescer, mas foi isso também que me fez ficar cansado. E só quem já passou por isso ou quem está passando por isso vai entender o quanto é complexo, o quanto é muito cansativo nessa rotina de segunda a segunda você ter alguma atividade na igreja. Então eu participei do louvor, participei da escola bíblica, participei de cursos para os obreiros, de cursos para quem iria batizar, enfim, uma infinidade de atividades. Algumas prosperaram, né? A igreja teve o seu crescimento a partir disso, e outras nem tanto, né? Alguns ministérios. Mas enfim, a questão é que o que me fez me afastar da igreja foi eu não consegui lidar com certas situações, com certos pensamentos, e isso foi me afastando. Eu fui começando a julgar, eu fui começando a acusar, eu fui como se eu me sentisse melhor, até certo ponto prepotente, né? E isso tomou conta de mim. E aquilo que eu mais temia se virou contra mim, ou tomou conta de mim. E isso fez com que eu me afastasse mais e mais, perdesse 80% da fé que eu tinha antes, quando eu estava com a mão na massa. Não que eu tenha deixado de seguir, de acreditar, de viver e de ter fé naquilo que por boa parte desses 20 e poucos anos eu vivi. A questão não é essa, a questão é eu comigo mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. A minha mente é a minha maior inimiga, os meus pensamentos, os meus achismos, as minhas frustrações, enfim, essas questões. Então isso tomou conta de mim e eu me fugi do controle. Consultei com um psiquiatra, consultei com um neurologista, tomei várias e várias medicações, mas era como se fosse um saco vazio, sem fundo, sei lá como é que é a expressão, onde você depositava aquilo, guardava aquilo e aquilo simplesmente não fazia efeito,
e ia embora. E é complicado porque você não tem domínio disso. Apesar que eu achava que tinha domínio, e essa questão passou a me dominar. E hoje eu estou descontrolado, sem domínio das minhas ações e principalmente dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E eu não sei por onde, quer dizer, eu sei qual é a atitude que eu devo tomar, mas eu não tenho força para dar o passo inicial. É complexo, é difícil. E quando você vai conversar isso com alguém, você é taxado por alguma coisa, é rotulado por alguma coisa. E aí te aponta o dedo, e aí te acusam, e aí acha que é uma questão que foge do seu mental, que foge dos seus pensamentos, que foge do seu racional, e acha que é algo extremamente espiritual. Eu sei que tem coisas atreladas a isso, mas é como se você tivesse possuído por alguma coisa espiritual e que está te fazendo mudar de rumo, mudar de rota. Mas a questão não é essa. Primeiro vem eu, comigo mesmo. Depois, sim, eu entendo que tem coisas espirituais, mas não é o fator primordial. Não é o fator que me deixa preso nos meus pensamentos, no meu cotidiano, na minha rotina. E eu tô sem forças para recomeçar, como eu sempre recomecei lá no passado, onde eu era mais novo e tinha algumas pessoas que eu confiava, conversava e me davam suporte. E hoje, com todo o aparato da medicina, eu não tenho esse suporte, não tenho forças para virar o jogo. E eu não sei o que fazer. Sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho forças para fazer. É difícil até para explicar. E não sei. De fato, eu não sei o que fazer. Só peço a Deus mais forças, entre aspas, direcionamento, e que eu possa mudar essa situação. Então, tudo aquilo que eu lutei no passado se virou contra mim. Difícil, complexo, né? Então, aquilo que eu pensava, aquilo que eu combatia, aquilo que eu ruminava, aquilo que virou por bom tempo, digamos assim, era escravo, era meu escravo, e agora eu virei escravo disso. E é porque eu acumulei conhecimento, experiência e consegui dominar. Acho que eu tô sendo repetitivo, né, nessa questão. Mas é mais ou menos isso. Aquilo que eu dominava passou a me dominar. Todos os meus medos eu tô vivenciando. É difícil, complexo. Isso aí.